Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos do 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu falar. Palavras proferidas por ti mesmo. Palavras eternas, palavras de vida. Espírito Santo, vem sobre nós nesta noite, edifica-nos, consola-nos e leva-nos ao teu descanso. Descanso no Senhor, em nome de Jesus. Tenho como tema dessa mensagem: o Senhor é o nosso descanso. É bem verdade que falar sobre sofrimento, sobre tragédia e dor, às vezes até chover no molhado. Faz parte da nossa vida. Temos visto, vivido e perguntar para quem não sofre. Mas também, lendo estes 3 versículos, pude enxergar e experimentar e estar experimentando do Senhor algo que tem trazido descanso para a minha vida. Porque quando Jesus fala esses 3 versículos, que são muito significativos para os dias atuais, Jesus está inserido em um contexto onde a lei, onde os escribas e fariseus, eles colocavam jugos e fardos pesados sobre o povo. Se nós lermos no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, nós vamos ver Jesus dizendo que os escribas e fariseus se assentaram na cadeira de Moisés, colocando fardos pesados sobre o povo, dos quais nem eles mesmos poderiam suportar. E este texto emblemático, singular e necessário para os nossos dias, nos traz uma verdade. Eu só vou trabalhar apenas hoje com uma verdade: que o nosso Senhor Jesus enfatiza, insiste em falar, que é a verdade que nós podemos desfrutar do Senhor e no Senhor descanso. Uma geração que consome todo tipo de tarja preta para trazer alívio e satisfação e controle para as mais diversas patologias da alma. E esse texto, Jesus começa nesse versículo 28, fazendo um convite. Eu vou melhorar, fazendo o convite. Não era um convite de qualquer pessoa, mas ele
faz de forma singular este convite para mim e para você. É o vinde do Senhor. Quando ele diz aí no versículo: vinde a mim. Apenas esta frase, inicialmente. Observe que esta frase é uma frase muito singular. Porque Jesus está convidando, Jesus está aqui trazendo uma perspectiva do vir, uma perspectiva de que nós precisamos ir, mas não ir ou não irmos a qualquer lugar, ou pessoa, ou situação. Jesus diz: vinde a mim. Considere isso. A obra que Jesus faz na minha e na sua vida não é uma obra terceirizada. Jesus não trabalha com terceirização daquilo que somente Ele pode fazer na minha e na sua vida. E esta obra do descanso é uma obra restrita somente ao Senhor. O Senhor sabia a condição e o estado dos seus discípulos e da multidão a quem Ele estava ministrando. E a primeira coisa que o Senhor diz é: vinde. Quando o Senhor fala vinde, nós temos que atentar para esta palavra, porque nos dá um norte, nos dá um sentido, nos dá uma direção, porque aquele povo já não suportava o jugo do peso, da cobrança religiosa que muitas vezes nós estamos sofrendo. E Ele diz: vinde a mim. E este a mim está falando do próprio Cristo, está falando do próprio Jesus. O convite parte de Jesus para Jesus. Jesus não identifica um sacerdote da época. Jesus não identifica alguém que pudesse trazer descanso, mas Ele diz: vinde a mim. E a pergunta que eu lhes faço: por que nós devemos ir a Jesus? Quem é Jesus para dizer que eu e você devemos ir a Ele? Pretensiosidade? Não. Por que nós devemos ir a Jesus? Quem é Jesus para fazer tal convite? Quem é Jesus que diz: vocês precisam vir a mim? Eles estavam apegados à lei de Moisés, eles tinham a Torá, eles tinham os escribas, os fariseus, os guardiões da lei. Mas o Santo Jesus diz: vocês precisam vir a mim. Esses versículos eles são muito usados em tons evangelísticos, e eu vou lhes mostrar que esse texto não se aplica a um tom evangelístico. Pode ser usado, mas primariamente o texto não está falando sobre um tom evangelístico, porque ali estava a multidão e os discípulos ouvindo do Senhor, e o Senhor quer trazer um ensinamento. Vinde a mim. Por que eu preciso vir ou ir a Jesus? Ele vai se apresentar em toda a Escritura, mas eu quero apenas citar, para não demandar tempo. Eu quero ser muito prático nessa mensagem. Quando o Evangelho de João vai nos trazer as 7 vezes que Jesus diz o que Ele é, Jesus vai dizer quem Ele é. E eu preciso estar atento para poder ir a Jesus. Quando Ele diz, no Evangelho de João, no capítulo 6, eu sou o pão da vida. Ir a Jesus é ter certeza de que nós estaremos alimentados. Mas não somente isso,
João no capítulo 8 diz: eu sou a luz do mundo. Somente Ele pode iluminar as nossas trevas. Jesus está se revelando e também diz, o terceiro eu sou a porta das ovelhas, capítulo 10 de João. Jesus agora se apresenta como a porta das ovelhas. Quarto, eu sou o bom pastor. Quinto, eu sou a ressurreição e a vida. Sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Sétimo, eu sou a videira verdadeira. Eu não vou trabalhar sobre essas 7 citações, mas elas apresentam o caráter de quem é esse Cristo. Nós precisamos ir a Jesus, porque Jesus, Ele é. Note uma coisa, igreja: somente Jesus é. Ninguém pode dizer que é. Alguém pode dizer que será ou já foi, mas somente o Senhor diz que é, que foi e que será. Jesus é o único, como diz em Hebreus no capítulo 13, versículo 8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Apocalipse ele diz que Ele é o alfa e Ele é o ômega. Somente Jesus pode dizer que é. Somente Jesus pode dizer que é, porque nenhuma outra criatura, nenhum outro Deus, nenhuma outra instituição religiosa pode dizer que é, porque somos temporais. Jesus é o único que é eterno. Jesus é o único que é imortal. Jesus é o único que venceu a morte, o pecado. Jesus subjugou principados e potestades. Jesus cumpriu a justiça de Deus para trazer redenção para a igreja. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Como Paulo diz em 1 carta aos Coríntios, no capítulo 15: o que eu recebi, eu vos entreguei. Que Jesus morreu segundo as Escrituras, que foi sepultado segundo as Escrituras, mas que ressuscitou segundo as Escrituras. Somente Jesus é, somente Ele é o verbo ser pleno e completo. Somente Ele é o pão, a videira, o ramo, a porta, o bom pastor. Por isso que nós precisamos atender a este convite: vinde a mim. E quando Jesus chama, Jesus identifica o perfil dos seus convidados. E Ele identifica 2 coisas em seus convidados. Primeiro, todos vós que estáis cansados. Jesus observou que o homem estava cansado. E essa palavra cansado aqui, no original, ela tem uma ideia de cansaço físico. Ela tem uma ideia daquele cansaço que faz parte do corpo humano, de alguém que estava levando cargas pesadas. E também ele identifica e sobrecarregados. Esta palavra no original, sobrecarregados, tem uma ideia de cansaço mental. Observe que não existe 3 tipos de cansaços. Ou nós estamos cansados fisicamente, ou nós estamos cansados mentalmente. E Jesus está abrangendo e vendo o cansaço no homem como um todo, o seu cansaço físico e o seu cansaço mental. E o contexto imediato, como eu já adiantei para vocês, era o jugo de escravidão imposto pelos escribas e fariseus sobre o povo. Mas hoje nós podemos ter certeza que nós vivemos um tempo de cansaço e sobrecarga. O homem vive um tempo de cansaço e sobrecarga emocional. Cansaço e sobrecarga por causa do pecado. Nós sofremos cansaço e sobrecarga por causa do pecado de Adão, o pecado original.
Nós estamos debaixo de uma lei do pecado. E a lei do pecado cansa. Porque quando nós praticamos, vivemos uma vida no pecado, uma vida debaixo do pecado, nós vamos ter cansaços mentais. E Jesus está identificando que havia um público com dois tipos de cansaço, o físico e o cansaço mental. E ele diz: vocês estão assim, mas vocês podem vir a mim. Todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Eu não sei qual é o seu cansaço, eu sei o meu. Que ontem eu não estava nem conseguindo levantar os braços. Estou aqui sob medicação, depois de uma entrada na urgência, para poder pregar hoje pela manhã e à noite. Mas uma coisa é certa. Ele diz que nós precisamos ir a Ele. E este vinde continua ativo pelos séculos dos séculos dos séculos. O Senhor sempre está nos convidando. O Senhor sempre está nos chamando. Este vinde é um vinde solene. É uma chamada solene, a chamada universal do Senhor. Venham, venham todos vós que se encontram cansados, que se encontram sobrecarregados com esta vida. Porque, irmãos, esta vida, eu estou convencido com os meus 44 anos de vida, com tudo que eu vivi e experimentei nesta vida, eu estou convencido que nada será mais importante do que o Senhor. Não tenho perspectiva nenhuma de achar alguma coisa, quantia financeira, proposta trabalhista, obra familiar, que possa ser maior do que este Senhor. E se fizer, porque eu entrei na loucura do pecado. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Observa a palavra alívio. Preste atenção nessa palavra alívio, significativa nesse texto. O Senhor está dizendo que quando nós atendemos ao convite de irmos a Ele, Ele está prometendo alívio. E o que é alívio? Alguém já experimentou alívio aqui? Eu já. Experimento quase que sempre. Ontem eu experimentei um alívio. Muita dor, muita. Cheguei quase chorando no médico. Eu disse: vou me dar morfina, porque eu não estou aguentando. Aí você toma aquela injeção, e aquela injeção te traz o quê? Alívio. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Porque a ideia de alívio é alguém que está pressionado, é alguém que está sob tensão. Existe uma tensão, existe um peso, existe uma opressão, existe algo que está te tensionando. Mas Jesus está dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque quem é que vai aliviar? Observe, o pronome, ele é pessoal. Eu vos aliviarei. Jesus não vai fazer com que o seu alívio seja aliviado por outrem, por outros, pelo dinheiro, pela religião. Não. O alívio que vocês precisam está em mim. Eu que vou aliviar você. Isto é sublime. Isto é gracioso, é glorioso, porque o alívio que você precisa está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu vou te aliviar. Você crê nisso? Segunda verdade, no capítulo, versículo 29. Tomai sobre vós
o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a alma. Irmãos, a segunda verdade, que Jesus agora oferece o jugo dele. Jesus oferece o jugo que lhe pertence. Nós, dentro da nossa natureza, nós não podemos viver sem jugo. Nós precisamos estar debaixo de regra, nós precisamos estar debaixo de um limite, porque Jesus, ele não está tirando em si o jugo, ele está tirando o jugo da opressão, mas está dizendo assim: vocês precisam tomar o meu jugo. Uma ideia que os comentaristas falam, daquela ideia que existia uma peça que chama-se canga ou parelha, que existia um boi que fazia um serviço de animal de tração, geralmente com bois, poderia ser outros animais fortes. E você pegava um animal mais maduro, mais velho, mais experiente para fazer o serviço rural, e você pegava essa canga e colocava um outro animal. O que Jesus está dizendo é que vocês precisam tomar o meu jugo. Ele vai dar a assistência necessária para que você e eu consigamos cumprir com aquilo que Ele está determinando. E Ele diz: e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Abra sua Bíblia em Mateus 23. Versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, com medo, querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Esta era a obra farisaica, e Jesus está dizendo: eu sou manso e humilde, não quero ser chamado estar nas praças, não quero me assentar nos primeiros lugares, não quero aparecer, porque eu sou humilde. A ideia aqui de humilde é o contrário de soberba. Jesus está revelando o seu caráter, manso. Nós podemos olhar para o Senhor porque Ele é manso e humilde de coração. 1 Pedro no capítulo 2, versículos 21. Por favor, disso, projeta para mim, ô Bia, por gentileza. 1 Pedro capítulo 21, capítulo 12, versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Fomos chamados, existe um vinde ali.
Nós fomos chamados. E nós devemos que seguir o seu exemplo. Por favor, 22. O qual não cometeu pecado, sem dolo algum se achou em sua boca. Pois nele, quando ultrajado, não revidava como um traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 25. Porque estavas desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Jesus fez esse chamamento e Ele nos dá o exemplo. Por isso que nós podemos ir a Cristo, porque nós devemos aprender deste Senhor, deste chamado que Ele faz para nós, porque Ele é manso e humilde de coração. E a ideia de aprender é uma ideia de aprender pelo exemplo, por aquilo que Ele pratica, faz, obras, não de uma forma intelectual. Aprender do Senhor é aprender pela sua vida, porque não se achou dolo em sua boca, não se achou pecado no Senhor, quando ultrajado não revidava. Por isso que nós podemos confiar neste caráter perfeito que está na pessoa de Jesus. E aí, a última frase do versículo 29, ele diz: e achareis descanso para a vossa alma. Existe um princípio na teologia, princípio da repetição. Quando uma palavra ela se repete, a gente precisa parar para estudar esta palavra, porque ela é significativa. No 28 ele diz: e eu vos aliviarei. No versículo 29 ele está dizendo: e achareis descanso para a vossa alma. Alívio e descanso. Jesus está propondo, a partir dele mesmo, trazer uma condição espiritual para o homem, de ter a sua vida aliviada e a sua vida descansada. Descansada. O problema, irmãos, é que talvez nós estamos querendo buscar alívio na religião evangélica. E a religião não vai produzir alívio. A religião não vai produzir descanso para a alma. Só quem pode trazer alívio e descanso para a alma é Jesus. E somente Jesus. Jesus e mais não, somente Jesus. Mas Jesus, não, somente o Senhor, em sua plenitude, em sua graça. Temos acompanhado dramas familiares de perto. Eu tenho acompanhado dramas de perto, de sofrimento humano. E quando chego para essas pessoas, sem entonar minha voz, sem subir o tom da minha voz para orar, a única coisa que eu digo para elas: Jesus traz descanso e alívio, porque está escrito, porque Ele disse, porque o sofrimento existe, mas concomitantemente, paralelamente ao sofrimento, existe a promessa do Senhor, que aqueles que forem a Ele, Ele vai dispor de alívio e de descanso. E ele encerra no 30 dizendo assim:
porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Irmãos, observemos estas 4 palavras que foram proferidas por Jesus: alívio, descanso para a alma, fardo leve e jugo suave. Suavidade, leveza, descanso e alívio. Em 3 versículos, o Senhor está sendo enfático a querer dizer para você nesta noite e para mim: você não precisa viver assim, porque em Cristo você pode encontrar descanso, alívio, suavidade, leveza. Irmãos, não é só sofrimento, não é só lamúria. Jesus está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a alma. Irmãos, eu poderia vir do Gênesis até Apocalipse, texto sobre texto, ratificando a minha mensagem, mas não farei isto, porque o texto é sagrado. Estes 3 versículos são suficientes para dizer que Jesus traz descanso e alívio para a sua igreja. Eu não preciso formar uma tese bíblica para nos convencer. Existe o sofrimento, mas existe o consolo. Ainda, Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Podemos passar pelas mais difíceis tragédias, podemos viver e viveremos. Estavam brincando com o pastor aqui: quem a gente vai morrer de quê, pastor? A gente vai morrer como? O senhor vai morrer? Eu vou morrer de vez. Eu digo: eu já estou com as prévias, já estou com prévias, já estou nas prévias. O senhor de repente apaga de vez, vai-se embora, Daniela. A gente brincando, porque a gente vive todo dia o drama da vida. Mas também podemos ter a certeza e viver esta certeza de forma plena. O Senhor tem alívio, o Senhor tem descanso. Nós não precisamos viver atormentados com medo do amanhã, com medo de quando nós vamos morrer, se vamos morrer, com medo do Satanás, com medo do ônibus, com medo do avião, com medo de ter filho, com medo de desemprego, com medo de dinheiro, com medo de sem dinheiro. Nós podemos descansar no Senhor. Chega dessa vida oscilante, uma hora crê, outra hora não crê. Nós podemos dizer: Senhor, eu estou cansado e sobrecarregado, mas o Senhor vai tirar o fardo. O Senhor pode tirar a dor, a tormenta da sua alma e trazer uma condição de paz, porque a paz que eu vos dou, o mundo não pode a dar. Paulo vai dizer que em Filipenses que a paz que excede todo o entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Pode vir o que vier, pode acontecer o que quiser, mas a paz, o alívio, o descanso, a suavidade e a leveza são reais, verdades absolutas e irrefutáveis para mim e para você. Que é isso? Ficamos sendo encurralados pelo mundo caído,
ficamos sendo encurralados nas nossas emoções pelo sopro do diabo do mundo. O Senhor tem alívio, o Senhor tem descanso. O Senhor quer colocar sobre mim, sobre você, um jugo suave e um fardo leve. Estas 4 palavras parte de um Senhor tão educado, um gentleman na tratativa emocional, de um povo que sofria horrores dos seus algozes hipócritas, que subjugava-os, que maltratava-os. O Senhor fez o mundo em 6 dias, e no 7º, Ele descansou. E você lê o capítulo 12, bem depois de alguns versículos, o Senhor vai ser criticado, porque estava operando curas no sábado. Ele vai dizer, alguns versos à frente: eu sou o Senhor do sábado. O Shabat não é um dia, o Shabat é uma pessoa. O Shabat é Yeshua, é Jesus. O nosso descanso é Cristo. Não é no sábado, não é no domingo, nem na segunda-feira. Não é no relógio, não é no calendário, não é no tempo do homem. O nosso descanso é Cristo Jesus. O nosso descanso é o Senhor. Eu sou o Senhor do sábado. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Projeta, por gentileza, queridos. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Versículo 5, versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Resta um descanso para o povo de Deus. E Deus providenciou o descanso por meio de Jesus Cristo. Apocalipse 22. Eu vou encerrar. Vamos ler aqui do 13 para ganharmos tempo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas, igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Agora observe o versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem.
Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. Aquele que quiser, receba de graça a água da vida. A teologia do convite é uma teologia do Pai, do Filho e do Espírito. O Espírito e a noiva dizem: vem. Meu irmão e minha irmã, eu encerro lhes afirmando a seguinte verdade. Primeiro, é verdadeiro que o Senhor está nos chamando e nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos encontrar descanso para a nossa alma. E o descanso para a nossa alma não é só nesta vida, mas é numa vida também no porvir. Você não precisa dar cabo da sua vida. Você não precisa desistir, jogar tudo para cima. Porque o Senhor pode cumprir uma obra em você indizível, de salvação, de restauração, de perdão, de libertação, te fazendo um filho, uma filha, para que você possa experimentar tal verdade. E não se esqueça: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Graça e paz.